Olá a todos! A semana encerrada nesta sexta-feira é uma semana difícil para os principais mercados do mundo, que reagiram com bastante cautela à invasão da Ucrânia por parte da Rússia e as incertezas que essa nova variável traz ao mercado. Isso porque, em termos econômicos, o agravamento das tensões que já vinham se desenhando nas últimas semanas tem algumas consequências imediatas. A primeira delas é que certamente essa guerra vai ser uma guerra inflacionária, já que tanto Rússia quanto Ucrânia são players importantes em alguns mercados de algumas commodities, como é o caso de trigo e de girassol, além, claro, de gás natural e de petróleo. Com isso, se dificulta a vida dos principais bancos centrais que já começavam um processo de alta de juros, e esse processo, se a guerra se prolongar, pode sim ser revisto no sentido de altas um pouco maiores e de uma duração um pouco maior do que se imaginava anteriormente. Além disso, claro, uma guerra no continente europeu atrapalha a recuperação da Europa, não só por ter uma guerra dentro do seu próprio continente, mas também pela dependência que eles têm de petróleo e de gás natural da Rússia. E por fim, a guerra por si só traz muita instabilidade, traz muita volatilidade para o mercado, não se sabe ainda ao certo a intensidade que esse conflito vai tomar e muito menos a duração dele, e por conta disso a gente tem um cenário ainda de muitas incertezas e provavelmente de muita volatilidade. Do ponto de vista da agenda, alguns indicadores importantes foram divulgados nessa semana. Eles acabaram ficando em segundo plano, mas merecem ser pontuados. Por aqui, o destaque ficou por conta do IPCA 15 de fevereiro, cuja inflação de 0,99% no mês superou as expectativas que previam uma alta de 0,85%, mostraram uma inflação corrente ainda alta e persistente. Nesse mês, além da alta do grupo de educação, que é uma alta sazonal e que nas próximas semanas deve se disseminar, observou-se de novo uma maior pressão de serviços, de bens industriais, além de núcleos e índices de difusão bastante elevados ainda. Então, a inflação ainda preocupa e volta a preocupar ainda mais os investidores por conta desse IPCA 15, que agora tem uma inflação acumulada no ano de 1,58% e de 10,76% em 12 meses. Nos Estados Unidos, os gastos com consumo subiram 2,1% em fevereiro na comparação com o mês de janeiro e 5,2% em base analisada. Os números também superaram as expectativas e voltam a confirmar a situação norte-americana de uma inflação elevada por conta tanto de um mercado de trabalho extremamente aquecido, quanto de famílias com um balanço bastante positivo e que acabam não voltando ao mercado de trabalho. No que diz respeito aos mercados, a semana, como eu disse, foi bastante volátil, com os mercados oscilando as suas reações em relação a essa guerra que acontece nesse momento na Ucrânia. Um dos destaques da semana ficou justamente por conta do preço do petróleo, que ontem, no dia que a Rússia de fato invadiu a Ucrânia, o barril chegou a ultrapassar os $100, hoje opera em leve queda, mas com preços ainda pressionados. Agora há pouco, a Bolsa Brasileira cedia 0,8% aos 110.714 pontos. Na semana, a queda acumulada de 1,95%, no mês de 1,31%, mas no ano de 2022 a Bolsa Brasileira ainda tem uma alta acumulada de 5,58%. O dólar agora há pouco subia a R$ 5,14. Na semana praticamente estável, uma leve alta de 0,03%. No mês, uma queda de 3,11%. E no ano, a moeda norte-americana ainda tem uma queda considerável de 7,81% em relação ao real. Um ótimo final de semana a todos, um ótimo feriado e até sexta-feira que vem.